Então, comecei a gravação. Vamos continuar. Se tudo correr bem, hoje a gente termina esse capítulo 3, aquilo que está associado ao capítulo 3 do Balanis, que é o cálculo do campo eletromagnético a partir de fontes de correntes e, em particular, o cálculo feito na região de campo distante, também chamada de região de radiação. Então, eu parei a aula passada nessa transparência, mas eu já mudei de ideia, vou voltar atrás um pouquinho. E vocês desculpem, porque essa transparência, por causa de fontes e figuras antigas, de vez em quando ela dá uma pequena travada, apesar do arquivo não ser grande. Então, vamos relembrar rapidinho o que a gente viu no final da aula passada. Quando a gente tem o cálculo feito na região de campo distante, nós podemos fazer aproximações para o módulo do R menos R', que aparece tanto na fase da função de Green do espaço livre, como também na amplitude, mais precisamente no denominador da função de Green do espaço livre. E a aproximação que é feita para a amplitude é simplesmente dizer que o módulo desse vetor aqui, esse vetor, na verdade, ele vai lá para o infinito, né? Que não ia caber aqui no slide, eu parei ele aqui. Mas o módulo desse vetor, você simplesmente diz que é igual ao módulo do R. Lógico, se a sua antena for finita e esse observador estiver muito, muito afastado, teoricamente lá no infinito. Daqui a pouco a gente vai mostrar umas continhas para a gente mais ou menos estimar a que distância esse observador tem que estar para que essas aproximações sejam razoáveis, né? Não precisa estar no infinito. Bom, mas de qualquer maneira, para amplitude, a gente vai aproximar por R, que é o módulo desse vetor verde aqui, é a distância da origem até o observador, que é praticamente, nessas condições, quase igual à distância entre a fonte e o observador, só que para a fase, nós não podemos admitir erros, por menores que eles sejam. Lembra que na fase, esse módulo de R menos R', ele está multiplicado por K, e K é 2π sobre lambda. Ou seja, errar esse módulo de 0,1 comprimento de onda é errar de 2π sobre 10 a fase, ou seja, 36 graus. Isso pode ser relativo. É importante, relativamente importante. Então, para o termo de fase, a gente aproxima esse módulo de R menos R', como sendo o R, o módulo do vetor verde, menos a projeção do R', aqui o vetor R', projetado na direção do observador. Repara que aqui o R é unitário, para ficar só a projeção do vetor azul, nesta direção. O Balanis escreve isso com ângulos, tá? Mas existe uma notação mais elegante, que eu não sei, eu acho que não aparece no livro do Balanis, mas aparece em outros livros, que é essa daqui, ó. Que quando a gente escreve desse jeito, essa maneira de escrever faz com que a conta fique independente do sistema de coordenadas adotado. É lógico que o tempo todo a gente vai usar ou o sistema cartesiano ou o sistema esférico, dependendo da necessidade. Mas desse jeito, não depende do sistema de coordenadas, vale para qualquer geometria de antena. Você tem uma formulação mais geral, mais elegante. E aí, nessas condições, com essas aproximações, a integral para o cálculo do potencial vetor magnético fica muito mais simples. Muito mais simples. E esse termo que a gente passa para fora é o fator de onda esférica. Ou seja, quando você está longe da sua antena, é como se ela fosse um pontinho quando você olha para trás. E aí parece um dipolinho irradiando. Lógico, não é igual a um dipolo, mas a frente de onda torna-se esférica e TEM, como a gente mostrou na aula passada. E além disso, a integral que resta fica mais simples. Você tem aqui a fonte de corrente e esse termo que é a correção de fase, dado que os pontos da fonte eles estão em posições diferentes.
Então, essencialmente, o que você está fazendo aqui nessa integral? Somando a contribuição da corrente e corrigindo a fase, já que ela não está aqui na origem, ela está aqui numa certa posição. Então, você está corrigindo a fase para cada pontinho da sua antena. E, por dualidade, algo semelhante, algo dual acontece com o potencial vetor elétrico. Você tem que calcular caso haja correntes magnéticas no seu problema. Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Essa transparência? Bom, mas isso daqui não é suficiente, porque o que a gente quer mesmo é o campo eletromagnético. E aí, observando que a variação com a distância é sempre dessa maneira, para o A e para o F, a gente põe essa variação com a distância R, em evidência. E o que sobra, seja lá o que for, pode variar com θ e φ. Pode variar com θ e φ. Ou não, vai depender da antena. Mas a variação com R será sempre dessa maneira e a gente põe para fora em evidência. E aí a gente vai substituindo isso naquelas relações onde, dadas as derivadas do potencial vetor elétrico e magnético, a gente obtém um campo eletromagnético. Aqui, no caso, o campo elétrico. E aí a gente simplesmente substitui isso daqui, aqui dentro. As derivadas em relação a θ e φ você deixa por fazer, porque você não conhece a antena ainda. Mas as derivadas em relação a R, essa vocês podem fazer, podem avaliar. E aí, como isso daqui só vale para a região de campo distante, a gente tem que ir cortando os termos que variam com 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, e deixar só os termos que variam com 1 sobre R, já que R está tendendo para o infinito. E quando a gente faz isso, né, vocês vão ter um problema, não sei se é na primeira, eu acho que é na segunda lista de exercício. É o problema 3.5 ou 3.6 do Balantes. Vocês vão ter que fazer isso. Aqui já está indicado o caminho. Então você já tem uma ajuda aqui. E aí vocês fazendo essas derivadas e cortando os termos 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, no final você verifica que não apenas a integral para o cálculo do A e do F fica mais simples, mas também, na hora de calcular o campo elétrico, você não precisa derivar coisa nenhuma. Você só precisa das componentes θ e φ desses potenciais vetores. Esta é a equação que aparece no livro do Balanis. Alguns outros autores preferem escrevê-la de outra maneira. Ou desta, ou desta. É a mesma coisa. Só que isso daqui fica num formato mais elegante, independente do sistema de coordenadas que você usa para resolver o problema. Embora na região de campo distante você sempre usa o esférico, né? Mas enfim, desse jeito ela fica mais elegante. E você, seguindo passos duais, chega também na representação para o campo magnético na região de campo distante. E mais do que isso, quando você compara esta equação com esta aqui de cima, você vai fazer as contas e vai verificar que essa relação é verdadeira. Ou seja, essa frente de onda suficientemente longe da antena, além de esférica, ela é TEM. E, consequentemente, na região de campo distante, a gente só precisa calcular o campo elétrico ou o campo magnético. O outro vem imediatamente através dessa relação e, consequentemente, não é necessário para os cálculos. E, por motivos históricos, a gente acaba calculando o campo elétrico. Tá? É comum nesses programas que calculam campo radiado por antena, região de campo distante, fornecer o campo elétrico, geralmente, em volt por metro. Mas poderia ser o campo magnético. Aí fica a gosto do freguês. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Bom, uma das consequências desta relação, e reparem que ao usar esta relação, o que formos fazer só vale
para a região de campo distante. O que a gente vai fazer agora não vale perto da antena, só vale suficiente longe da antena, que é o cálculo... aqui é um resumo antes do cálculo do vetor de point. Acho que foi aqui que eu parei na aula passada, né? Não, é o vetor de point, perdão. Então, repara, a onda é TM esférica, isso aqui foi apenas para resumir a transparência anterior. Nós temos o fator de onda esférica, ele não está explícito nessa equação, porque ele ficou lá atrás, na integral do A e do F, tá? Mas você tem a onda esférica porque a variação com a distância é desta maneira, e ela é TM por causa desta relação aqui. E isso facilita um monte de coisa, inclusive o cálculo do vetor de Poynting, que em antenas é um cálculo fundamental, porque assim você vai saber o quanto de informação a antena irradia e em que direções. E isso vale tanto para transmissão, como é o caso aqui da análise, como também para recepção. Então o vetor de Poynting sempre, o vetor de Poynting complexo, na notação fasorial, sempre um meio de E vetorial H conjugado. Isso você vê em teoria eletromagnética. A gente aqui está assumindo que todos já fizeram teoria eletromagnética e isso daqui é conhecido. No caso particular da frente de onda ser TM, a gente pode substituir o H conjugado por esta relação. Ó. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Passei esse 1 sobre eta para fora. E este conjugado de H vai acabar parando aqui no conjugado do E. E aí nós temos, finalmente, isso daqui. Ó. Na região de campo distante, o vetor de Poynting é puramente real, é puramente ativo. E ele é igual ao módulo do E ao quadrado dividido por 2 eta. E ele aponta na direção de propagação, ó, na direção R. Direção de propagação, ó, como esperado. Ou seja, normal à esfera, que representa a frente de onda esférica. E observe que, para o cálculo do vetor de Poynting na região de campo distante, eu só preciso do campo elétrico. Por isso que quase nunca a gente calcula campo magnético longe da antena. Só em situações muito específicas, muito especiais. E aqui é a figura mostrando, né? Enfim, uma figurinha mostrando longe da antena a frente de onda esférica. Densidade de potência média puramente ativa. O campo reativo existe, mas ele fica essencialmente acumulado em volta da antena. Quanto mais longe você for, menos campo reativo vai ter. A partir de uma certa distância, o campo reativo é desprezível e a potência é basicamente ativa. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Vocês estão me escutando? Sim. Opa, beleza. Então, vamos prosseguir. Observe, mais uma vez, estou repetindo a fórmula, né? Está aqui o cálculo do campo elétrico para a região de campo distante. E aí, eu vou meio que daqui para frente ignorar o campo magnético, porque vocês já viram que na região de campo distante não precisamos calcular esse campo magnético explicitamente. Então está aqui o campo elétrico, e a gente observa o seguinte, né? Tanto dessa expressão, ou enfim, pode ser tanto dessa expressão, como dessa daqui, ó. Observa que as componentes tanto do A como do F na direção R, ou seja, na direção do observador, os A's e os F's que apontam na direção do observador não contribuem para o cálculo do campo na região de campo distante. Em campo próximo, contribui. Mas na região de campo distante, eles não contribuem. E aí vem a pergunta, puxa vida, será que eu preciso levar em conta essas componentes na hora de calcular o campo da antena? Por que eu já não tiro essas componentes antes de fazer a integral?
ou se você preferir, eu não posso usar aqui a mesma filosofia de antes, ou seja, os potenciais ajudam a gente didaticamente, né, a apresentar a teoria. Mas uma vez que a gente conhece a teoria, existe uma integral que te dá o campo elétrico direto das fontes. Das fontes de corrente. Isso também não se aplica na região de campo distante? E a resposta, obviamente, sim. Se você pegar aquelas integrais de A e F na região de campo distante, ó, você já pode operar essas contas dentro da integral e, consequentemente, você já obtém uma expressão integral para o campo elétrico e para o campo magnético, por dualidade, válidas na região de campo distante, ó. Então, se eu substituir estas integrais aqui dentro, ou seja, simplesmente pegar o J e já tirar a componente R dele, e pegar o M e já operar esse produto vetorial com as respectivas constantes, né, multiplicando, eu reescrevo a expressão do campo elétrico para a região de campo distante dessa maneira. Antes das perguntas, o que isso significa? Isso aqui, que você está vendo, não está no livro do Balanis. Balanis faz cálculo A, se houver corrente magnética, calculo F. Uma vez calculados o A e o F, ele obtém as componentes θ e φ desses vetores e substitui aqui. É isso que o Balanis faz. Deste jeito que o Balanis faz, ele vai tirar a componente R no final. Então, depois de realizadas as integrais ou a integral, aí ele vai e tira o R fora, fica só com θ e φ. Desta maneira aqui, você está tirando essa componente R antes da integral. Como a integral é no sistema de coordenadas da fonte, R', θ', φ', essa operação de tirar a componente R não afeta nem é afetada pela integral. Ou seja, você pode tirar a componente R depois ou antes da integral. Eu prefiro desse jeito, porque desse jeito mantém aquela filosofia de que para os cálculos do campo eletromagnético, seja próximo da antena, seja longe da antena, a gente não precisa dos potenciais. Mas esse não é o jeito que o Balanis faz. E cá entre nós, na região de campo distante, não há ganho em fazer desse jeito ou desse. Na região de campo próximo, sim, há ganho. Na região de campo distante, tanto faz. Você pode tirar a componente R depois, como faz o Balanis, ou pode tirar antes. O esforço analítico, o esforço numérico é o mesmo. Então, para a região de campo distante, você calcula do jeito que você quiser. Ou do jeito do Balanis, ou desse jeito aqui. A escolha é sua, desde que faça certo. Alguma pergunta? Eu tenho, professor. Ah. Uai, no método de baixo, não vai ter uma integral a menos na região de campo distante, não? No fundo, não. No fundo, não, porque em princípio parece que há, mas na prática não vai ter. Isso vai ficar claro quando você resolver os problemas. Porque você nunca vai implementar, mesmo no computador você não vai implementar desse jeito. Você vai chegar e... Isso aqui é um vetor, é uma equação vetorial. Essa equação tem componente R, componente θ e componente φ. E isso você vai ter que desmembrar na hora de programar. Porque o computador, pelo menos por enquanto, ele não faz isso para você. Ele faz o que você programa. Infelizmente, né, você não pode falar assim, computador, crie para mim um algoritmo e já tire a componente R fora no final. Você vai ter que fazer isso. Então, automaticamente, quando você fizer isso, já vai ter lá a fórmula da componente Aθ e a fórmula da componente Afι. Já vai estar lá. E, consequentemente, você vai jogar fora
a componente R, e vai, no final, botar aqui dentro, no programa. Ou seja, programar desse jeito ou desse, vai ser a mesma coisa no final. Eu não sei se ficou claro. Aparentemente, parece que você ganha com isso. Você tira uma a menos antes. Só que na prática, a não ser que você seja um péssimo programador, você já vai tirar essa componente R na hora que você programa. Porque você vai ter que decompor isso em vetores. O computador não vai fazer isso para você. Você já vai programar para no final já ter a componente θ e a componente φ. Outra coisa, geralmente, a gente primeiro descreve, se você quiser um algoritmo mais geral possível, que valha para qualquer antena, não só para um dipolo, eu quero para qualquer antena. Você vai usar que sistema de coordenadas para representar as correntes? O que você acha? Eu não entendi a pergunta. Se você quiser criar um algoritmo que sirva para a maior quantidade de geometrias possível, que sistema de coordenadas você acha que vai adotar na hora de representar essas correntes vetorialmente no algoritmo? Qual é o sistema de coordenadas mais simples que existe? O mais simples é o retangular, ué. Retangular. Então, no final, você vai calcular AX, AY, AZ, FX, FY e FZ, fazer aquelas manipulações, né, de passar de um sistema para o outro para obter o Aθ e o Αφ. Então, no fundo, quando a gente programa, geralmente a gente calcula as componentes X, Y, Z do A e do F, por causa da descrição geométrica da corrente. A não ser que seja uma coisa muito específica, como, por exemplo, o caso de vocês. Eu estou pedindo o programa só para calcular uma antena refletora parabólica. Né? Aí você vai fazer algo específico para essa antena. Mas se você quiser, né, por exemplo, você vai trabalhar com o Renato Mesquita ou com o Elson, eles estão a fim de fazer programas mais gerais. Então, geralmente, a gente trabalha com um sistema cartesiano. E aí, tanto faz você implementar desse jeito ou desse aqui. Não ficou claro, eu tenho certeza. Só fazendo para a gente perceber, tá? A gente vai resolver alguns problemas na próxima aula. Na próxima aula não, perdão. Quando a gente for estudar dipolo, ano que vem, a gente vai resolver poucos problemas, tá? Desse jeito e depois desse jeito. Só para mostrar a diferença. Aí vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. O esforço é o mesmo. Não ficou claro, mas vai ficar desse jeito mesmo. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professor. Ah, Quando que a gente assumiria que teria uma corrente magnética, já que é uma grandeza inexistente? Por enquanto, eu não vou responder essa sua pergunta. Essa corrente magnética vai aparecer mais na frente quando a gente for estudar aberturas. E aí eu vou justificar o porquê. Por enquanto, não, tá? Tá bom. Beleza? Tranquilo? Beleza. Guarda essa pergunta para depois. Mas existem problemas onde a gente chama de problema equivalente, onde a gente substitui uma determinada geometria perdão, por outra, onde os obstáculos somem e fica tudo no espaço livre. E aí a gente pode usar a função de Green do espaço livre. E nessas situações, algumas vezes a corrente magnética aparece, mas por motivos que vão ficar mais claros, eu espero, mais adiante. Talvez até eu fale um pouquinho sobre isso no final da aula de hoje. Mas é só uma abstração, né? Por enquanto é. Por enquanto a justificativa é a dualidade faz as equações de Maxwell ficarem simétricas e, consequentemente, na hora de obter as expressões para o campo elétrico e para o campo magnético, eu só preciso de metade do esforço. No final, eu poderia chegar aqui e apagar o M. Não tem corrente magnética, só que vai ter corrente magnética em alguns problemas que vamos resolver mais adiante. Só que não está claro por quê, e a teoria mostrada até o momento não deixa isso claro. Não, tranquilo. Vou guardar. Beleza? Então guarda a pergunta para mais tarde.
Mais alguma pergunta? Mas elas vão aparecer, pode ficar esperando. Mas quando chegar lá, você já vai estar acostumado com o cálculo do campo elétrico com J. Então, isso daqui, ó, para você vai ser tranquilo, entendeu? O fato de ser corrente elétrico-magnética, ó, a integral é a mesma. O esforço é o mesmo. Se você souber fazer para o J, quando chegar o M, você vai tirar isso de letra, porque é o mesmo cálculo. Você tem que fazer as mesmas coisas, só que um entra na componente teto, o outro entra na componente... Só tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Mas o esforço é o mesmo. Então não haverá problema nenhum quando elas aparecerem. Mais alguma pergunta? Então lembrem-se, no livro do Balanes ele faz desse jeito, esta equação não aparece. Aqui, algumas vezes eu vou fazer desse jeito, e a maioria das vezes eu vou fazer do jeito de baixo. Mas é a mesma coisa, tá? Só que reescrito de outra forma. E por dualidade, está aqui a do campo magnético. Só que a gente não precisa fazer essa conta por causa dessa relação na região de campo distante. Ou você faz esse cálculo e depois usa uma relação parecida com essa para obter o campo elétrico. O fato é que você não precisa avaliar as duas integrais. Você só precisa avaliar uma delas para obter o campo eletromagnético no final. Estas integrais fornecem o campo eletromagnético direto das fontes de corrente, sem que você precise usar os potenciais. E também estas equações deixam claro que correntes, tanto as elétricas como as magnéticas, que estiverem apontando na direção do observador, não irradiam, não contribuem, quer dizer, elas irradiam, perdão, falei bobagem, elas não contribuem para a radiação na região de campo distante. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que o dipolinho infinitesimal, ele não irradia nem para cima nem para baixo. Ou seja, ele não irradia na direção onde ele aponta para o observador. Ele aponta para o observador quando esse observador estiver no eixo dele. Então, o campo no eixo do dipolinho é nulo. A gente já antecipa isso só de olhar para essa equação. Em outras direções, não. Mas na direção onde a corrente aponta na direção do observador, não há radiação na região de campo distante. Tranquilo? Professor. Oi. Não, eu não consegui enxergar isso na equação, não. Repare, este termo, o de baixo é dual, então vou fazer só para o de cima. Em palavras, o que significa essa operação aqui, ó? Eu não estou vendo. Não está vendo? Não está dando para ver? O cursor seu está parado para mim aqui. Ué? Mexeu agora. Essa operação aqui, ó. Porque em palavras, me diga o que está escrito aqui. Não diga assim, J menos J, não. Em palavras, o que é isso daqui, ó? Vai pegar só a contribuição da densidade de corrente elétrica nas componentes transversais à direção do observador. Isso daqui, ó, é a componente R do J. Isso daqui é o J menos a componente R dele. Então, a componente R do J não contribui. Isso daqui, ó, quando eu pegar a componente R da corrente magnética e fizer o produto vetorial com a direção R, o que vai acontecer? Quanto dá R chapéu vetorial R chapéu? 0. Ou seja, nenhuma corrente na direção R contribui para a radiação no campo distante. Que direção é essa? Que direção é essa? Direção do observador. É a direção onde está o observador, dado pelos ângulos θ e φ do observador.
Consequentemente, quando o observador estiver posicionado de tal maneira que a corrente do dipolinho, tá certo? Que esse observador esteja em cima do eixo de dipolinho, para essa situação, a corrente toda está apontando na direção do observador. Toda a corrente está na direção R nesta situação. E aí, lá, nessa direção, o campo é nulo, na região de campo distante. Você já fez antenas antes, você já viu campo radiado pelo dipolo de meia onda. Aí mostra lá, na região de campo distante, o diagrama de radiação tem um nulo, tanto para cima como para baixo, não é? Sim. Por quê? O dipolo de meia onda são vários dipolinhos sobre a mesma linha reta. Ou seja, quando o observador estiver sobre o eixo do dipolo, estão todos os dipolinhos apontando na direção dele. Na região de campo distante, eles não contribuem para o campo eletromagnético. A minha dúvida está mais específica no seguinte: eu consigo imaginar o sentido da corrente elétrica, eu não consigo imaginar o sentido da corrente magnética. Qual que é o sentido que ela está oscilando, entendeu? Vamos lá. Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. O meu exemplo de dipolo... Está claro para mim. Sim, foi só para corrente elétrica, não é? Sim. Agora, lembra que corrente magnética, para nós, é um truque para tornar as equações duais. Então, imagine agora um dipolo magnético. É um dipolo magnético. A pergunta é, onde é que eu encontro isso na natureza? Não encontra. Abstrai. Se o dipolo, ao invés de ter uma corrente elétrica, tivesse uma corrente magnética, cargas magnéticas oscilando, ele também não radiaria na direção do eixo dele. É isso, é dualidade. Não existe dipolo magnético. O dipolo infinitesimal magnético é equivalente a um loop de corrente elétrica infinitesimal. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Ajudou ou não? Eu tenho que pensar mais sobre isso. Abstrai. É uma definição matemática. Existe corrente magnética nas nossas equações. Se você não gostou, joga elas fora, pensa só em corrente elétrica. O efeito da magnética é dual. Beleza? Vou adiante. Mais alguma pergunta? Então, além disso, lembra que a gente definiu uma região de Fresnel, que é uma região intermediária entre a região onde o campo é essencialmente reativo e a região de campo distante. Então, esta região de campo distante, também chamada região de radiação, também é chamada por alguns autores, por exemplo, o pessoal de ótica, né? Região de Fraunhofer. Outro nome que é dado para a região de campo distante. Só um momentinho. Isso aqui, enfim, só para lembrar que as equações integrais, as integrais que apareceram na transparência anterior, podem ser reescritas dessa maneira. Existem textos, artigos, onde as integrais para o cálculo do campo eletromagnético na região de campo distante são escritas dessa maneira. Esta forma não está no livro do Balandes, tá? Então, eu só estou concluindo, complementando o que a gente viu antes. Você pode escrever deste jeito, tem que esperar um pouco, travou. Você pode escrever deste jeito ou deste outro jeito. É a mesma coisa, tá? Então, isso aqui é só para... Como alguns alunos tiveram que lidar com isso no passado, aí depois vinham correndo. Puxa, não estou entendendo essa equação. Eu falei, é a mesma coisa. Então, eu acabei introduzindo essa transparência nas notas de aula. É a mesma coisa, é a mesma equação. É só uma maneira diferente de escrever. Se você duvida, faça as contas e você vai ver que dá a mesma coisa. E, obviamente, que estas relações
poderiam ter sido obtidas diretamente daquela equação horrorosa, enorme, que te dá o campo elétrico e o campo magnético, sem aproximação alguma, em termos das fontes, aquelas equações que tinham duas linhas, né? O integrando tinha duas linhas. É óbvio que se você pegar aquelas equações e fizer o limite do R tender para o infinito, você vai recair nisso daqui. Pode ter certeza. Então, quem quiser, isso não é obrigado, mas quem quiser pode fazer o exercício, pegar aquelas expressões enormes e reescrevê-las no limite do K vezes R tendendo para o infinito, e você vai nestas relações que mostramos, tanto nessa transparência como no anterior, porque é a mesma coisa. Tá? E alguém fez uma pergunta na aula passada, as integrais que você tem que calcular no trabalho prático, são essas aqui, ó. Só que lá não vai ser uma integral de volume, vai ser uma integral na superfície da antena refletora. Vai ser uma integral de superfície. Por enquanto, alguma pergunta? Se eu não estiver enganado, na próxima transparência, a pergunta será o quão distante o observador tem que estar, ó, o quão longe da antena deve estar o observador para que as aproximações sejam satisfatórias. Tudo que a gente fez até o momento para a região de campo distante, a região de Fraunhofer, foi assumindo o limite R tendendo para o infinito. Ou seja, aquele vetor pretinho R menos R' igual ao vetor verdinho R. Paralelo, igual não, paralelo. Um paralelo ao outro. Isso só acontece quando o observador está no infinito, né? Seja lá o que for isso. Mas, na prática, o observador ele vai estar muito longe, mas não no infinito. Então, na prática, a partir de que momento essas aproximações são boas? A gente pode usar as aproximações de campo distante para fazer os cálculos que nós vamos fazer aqui no curso. Alguém tem alguma ideia de como quantificar isso? É baseado no comprimento de onda? Com certeza, mas não só isso. É baseado... Olhando o vetor de point, né? Não, vou dar uma dica. É baseado nas aproximações que a gente fez. E nós fizemos aproximações em cima do quê? Eu não quero voltar lá para trás porque fica travando aqui, mas como é que a gente chegou? Qual foi a primeira transparência relativa à região de campo distante? Aproximações em cima da função de Krim. O comprimento de R' seria muito pequeno comparado com o comprimento de R? Isso, mais precisamente na expressão do módulo de R menos R'. Então, ali é que está a dica para a gente montar aqui uma figura e ver, né, se existe alguma fórmula simples que nos dê a partir de que distância essas aproximações são boas. E lembra o seguinte, o módulo de R menos R', ele foi aproximado para amplitude. A gente fala assim, para amplitude, o módulo de R menos R' vai ser igual a R. Mas nós fizemos uma aproximação melhorzinha para a fase. Alguém se lembra? A gente mostrou no início da aula de hoje. R menos R' escalar R chapéu. Exatamente. R menos a projeção do R' na direção. E é esta aproximação a chave, porque ela vai na fase. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar aquela relação, tentar geometricamente estabelecer o melhor caso de posicionamento de observador para que o erro seja o máximo possível e simplesmente estabelecer um erro de fase. Por exemplo, quanto vocês acham que a gente pode errar na fase? 1 grau? 2 graus? Alguns livros falam em 45 graus. Outros livros falam em π sobre 6. Enfim, cada autor tem, graças às suas experiências, né,
É uma definição para o máximo erro de fase que pode existir no integrando daquela integral. O que eu vou mostrar é a fórmula em função do erro de fase. Aí você põe o erro de fase que você quiser. Se você quiser colocar 1/1000º de comprimento de onda ou de graus, aí você põe lá, entendeu? Eu vou colocar aqui a geometria, no pior caso possível, e definir o erro de fase que a gente comete quando usa aquela aproximação. Então, ó, isso aqui é uma antena. Eu estou desenhando aqui um dipolo, né? Aliás, não estou desenhando coisa nenhuma, estou desenhando um segmento de reta. Isso poderia ser, por exemplo, o diâmetro, né? A projeção projetada lateralmente, né? O diâmetro de uma abertura circular. Isso poderia ser o dipolo. Isso poderia ser um loop, um anel de corrente visto de lado, né? O que importa é que isso daqui representa a máxima dimensão da antena. Por exemplo, isso aqui poderia ser um arranjo, um conjunto de antenas, de elementos. Quando você estiver trabalhando com um conjunto, essa é a máxima distância entre o primeiro e o último elemento. Se for um elemento só, essa é a máxima dimensão daquela antena. A definição desse Dmax ficou clara ou alguma pergunta? Dmax é a máxima dimensão da antena, ou a máxima dimensão do conjunto. E a pior situação possível é quando módulo de R menos R' não é igual a R menos a projeção do R' na direção R. Por que esse é o pior caso? Me responda o seguinte: nesta situação ilustrada na figura, quanto vale a projeção do R' na direção R do observador? O observador está aqui, ó. Zero. Então, nesta situação, nós estamos dizendo que para a fase, este módulo, ou seja, o tamanho desta hipotenusa é igual ao tamanho deste cateto. Esta é a pior situação possível. Se por acaso o observador estivesse aqui, ó, em cima, ou aqui embaixo, repare que a aproximação ia ser correta, exata. R menos R' ia ser exatamente igual a R menos esse tamanhozinho azul. Então, a pior situação possível para aquela aproximação é quando o observador está... a direção de observação é mais ou menos, né, perpendicular à máxima dimensão da antena. Se isso aqui fosse um dipolo, quando a observação é feita na direção perpendicular ao dipolo. É o pior caso. Então a gente vai agora fazer a subtração deste tamanho menos este daqui, porque esta é a diferença, multiplicar por K, e isso é o erro de fase. E aí vamos assumir que R é suficientemente grande, porque afinal de contas estamos na região de campo distante, e aí vamos obter uma relação entre a distância, ou seja, R, e a dimensão da antena. Lógico que tudo isso em função do comprimento de onda, que vai estar escondido no K. E aí, dependendo do tamanho da antena em relação ao comprimento de onda, e dependendo da frequência, dependendo do comprimento de onda, nós vamos ter uma fórmula que te diz o seguinte, ó, a partir desta distância, daqui para frente, o erro de fase é menor do que tanto. E esse tanto você decide. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Porque o resto agora é conta. Então, ó, baseado nesta figura, que é o pior caso, e baseado naquelas relações trigonométricas, Pitágoras, etc., aqui está o verdadeiro valor do módulo de R menos R'.
Ou seja, é a raiz quadrada de R ao quadrado mais o quadrado deste cateto, que é a metade da dimensão máxima da antena. Mas a aproximação de campo distante usada para representar esse módulo é essa daqui, ó. É R menos a projeção de R' na direção de R, que no pior caso, que é este da figura, é esse tamanho R do cateto. Então, o valor correto é este daqui, mas nós estamos aproximando por R. A diferença multiplicada por K é o erro de fase que você tem no pior caso. Eu vou chamar esse erro de fase de delta erro. E como K é 2π sobre lambda, este erro é em radianos. Beleza? Então esta é a fórmula. Só que na prática, R vai ser muito grande. A gente já sabe disso, que o R vai ser grande comparado com D. Então a gente tem uma fórmula de engenheiro mais simples, puxando esse R para fora e dentro da raiz quadrada fazer umas aproximações. Ó. Ih, caramba, eu já dei a fórmula. Ah, aqui faltou o quadro branco. Paciência, vocês vão fazer isso em casa. Vocês vão pegar esse R ao quadrado, passar para fora como R. Aqui vai ficar 1. E aqui, ó, o R ao quadrado vai passar a estar no denominador. Então você tem aqui a razão D sobre R, que é muito menor do que 1. E aí vocês vão usar uma aproximação em binômio de 2 termos, vai dar 1 mais alguma coisa. Esse 1 mais alguma coisa vai vir multiplicado por R. Então o primeiro termo é R. Menos R some. Vai ficar só o segundo termo, que é esse cara daqui. Ó. Aí no final você passa o R para o outro lado. Esse é o R mínimo, é a menor distância que você tem que estar da antena para um determinado erro. Como esse erro é pequeno, a gente ignora isso daqui comparado com o tamanho máximo da antena. Então a fórmula no final é essa daqui. Ó. Ela te dá a distância mínima que você tem que estar da antena em relação ao comprimento de onda. Lembra que K é 2π sobre lambda. Em função do tamanho elétrico máximo da antena ao quadrado, dividido por 8 vezes o erro máximo tolerado em radiano. Agora o quadro branco ajudaria um bocado. Então, como eu não estou com quadro branco, vocês têm à mão folha de papel e lápis? Sim ou não? Eu tenho. Meu amigo, então você vai fazer uma conta e todos vão acreditar em você, beleza? Vamos imaginar, uma das antenas mais utilizadas é o dipolo de meia onda. A gente não estudou o dipolo ainda no curso. Você já estuda, quem já fez antenas estudou o dipolo. Como o nome já diz, o dipolo de meia onda tem tamanho lambda sobre 2. K é 2π sobre lambda. Então, K vezes lambda sobre 2 vai dar π, não é isso? Que vai dar 2π dividido por π. Ao quadrado vai dar π ao quadrado. Então, quando eu tiver um dipolo de meio comprimento de onda, que é uma antena muito usada, isso daqui vai dar π ao quadrado. Vamos agora pegar um erro de fase. Um erro de fase pequeno. Me dá aí uma ideia do que você acha que seja um erro de fase pequeno. 10%. 10% de quanto? 10% de quanto? Vai do valor original, do que deveria dar. O erro deveria ser zero. Zero radianos. Erro, né? Me dá um valor razoável de erro que não seja zero. 36 graus. 36 graus, você gostou? 36 é 2π dividido por 10? Isso. Vamos fazer 2π dividido por 100? Beleza.
Então, ó, eu quero que você faça essa conta para mim. π² dividido por 8 vezes 2π dividido por 100. Os outros podem fazer também essas contas em casa. Ó. π² dividido por 8 dividido por 2π dividido por 100. O 100, logicamente, vai para cima, né? Vai dar 19,63. Só? Não sobrou um π aí, não? Não, eu já dividi por π. Eu já multipliquei já por π. Mas em cima é π². Não, então, esse resultado aqui não está em função de π. Entendi. Por favor, repita as contas, mas deixe o π, porque vai ter outro π aqui, ó. Deixa em função do π. Beleza. Vai dar 100. Vai dar 100 dividido por 16. 16 π, 6. não é isso? 6,25. É 100 dividido por 16. Isso. Né? 6,25 π. 6,25. Vamos arredondar para 10? 10 π. Beleza? 10 π. 10 π. Ok, a gente pôs um erro pequeno e ainda arredondei para cima. 10 π. Deste lado vai ter 2π dividido por lambda. 10π de um lado, 2π do outro vai dar quanto? 5. Não é? O lambda você passa para o outro lado. Repara, um dipolo de meia onda. Se você estiver a 10 comprimentos de onda... Não, 5 comprimentos de onda dele, você já está na região de campo distante. Ou seja, uma distância 10 vezes maior que o tamanho dele. Você acha isso razoável ou não? Pega um lápis. Imagina que o seu dipolo seja um lápis. Pega a caneta. Ninguém mais usa lápis, né? Pega a caneta. Afaste-se 10 vezes o tamanho dessa caneta. Você acha isso longe demais ou não? É uma distância razoável, né? Em telecomunicação. Você acha? Não, eu falo razoável de se assumir campo distante. Não, claro. Ou seja, para um dipolo de meia onda, você dá uns 5 ou 6 passos para lá, você já está na região de campo distante dele. Então, essas aproximações, o que eu quero mostrar, lógico, isso varia com a distância ao quadrado, o tamanho máximo da antena ao quadrado. Por exemplo, com antenas refletoras, aí você faz as contas, ao invés de meio comprimento de onda, diga que o diâmetro tem 100 comprimentos de onda. Você vai ver que essa distância vai aumentar pra caramba, porque ela varia com o quadrado da distância. Mas eu só quero mostrar com esse exemplo o seguinte: essas aproximações de campo distante são extraordinariamente práticas. Você não tem que estar em Saturno para que essas aproximações valham. Qualquer enlace razoável entre duas antenas, mesmo antenas refletoras, a aproximação de campo distante é extraordinariamente boa, extraordinariamente precisa. E a conta que você tem que fazer para obter a distância mínima em função do comprimento de onda, em função do tamanho da antena e em função do erro em radianos que você acha razoável, está aqui, ó. Beleza? Então, o que eu tentei mostrar com esse exemplo do dipolo de meia onda, é que você não precisa estar em Saturno, em Urano, para você considerar campo distante. Se a antena for pequena, a poucos passos da antena, em relação ao comprimento de onda, né, passos da ordem do comprimento de onda. Com poucos comprimentos de onda, você está longe o suficiente da antena para você assumir região de campo distante. E lembra que a gente fez aqui, ó, no pior caso. Alguma pergunta? Professor, desculpa, eu me perdi só um pouquinho no finalzinho do algebrismo, só para eu entender a lógica do problema, rapidinho. Depois que ele calculou aí 6,25 π, não foi isso? Foi, mas eu arredondei para 10. Para 10, beleza. Aí o que aconteceu depois que eu me perdi? Então, vamos lá, aqui ficou 10 π, concorda comigo? Sim. Só que aqui, ó, tem K. K é 2 π sobre lambda.
Ah, Então tem 2π de um lado e 10π do outro. Eu cortei e ficou 5. ok. E aí o lambda eu passei para o outro lado. Ou seja, mesmo para um erro de fase ridiculamente baixo, porque na prática ninguém usa esse erro, tá? Mesmo assim, a distância que você tem que estar do dipolo de meia onda é baixa, 5 comprimentos de onda. Ou seja, 10 vezes o tamanho. 10 vezes o tamanho. Imagina um dipolo. Dipolo vai depender da frequência, né? Mas um dipolo de 10 metros. 10 metros não existe, peraí. Um dipolo de 2 metros, que já é um exagero. Um dipolo de 2 metros. Se você tiver a 20 metros, já está na região de campo distante dele. Entendi. Beleza? Eu acho que igual uma antena de Wi-Fi é tipo uns 3 centímetros, não é? O monopólio dela, mais ou menos. Vamos lá. O que importa é o tamanho relativo ao comprimento de onda. Então, você falar para mim, você tem que pensar o seguinte, em comprimento de onda. Aquilo ali vai ter mais ou menos lambda sobre 4. Aí você faz as contas aí. Então, distância da antena de 5 comprimentos de onda já seria campo distante. No caso de ser lambda sobre 4, é menor ainda. Não, beleza. Deu para ficar porque é o quadrado, é o quadrado. Não é linear. Eu não tinha percebido ele esse K do outro lado, né? Agora ficou claro, sim. Obrigado. Ou seja, para essas antenas de Wi-Fi, loop, de polos, você não... Pertinho é quase que já... Pertinho em metros, né? Já é praticamente região de campo distante. Beleza? Beleza, show de bola. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. O senhor deu exemplo do refletor aí, que tem um grande comprimento de onda, né? Isso. De diâmetro máximo. No livro, eu vi que ele fez uma aproximação que, olhando dessa forma, não parece muito razoável. Ele considerou que a distância do alimentador ao refletor é uma região de campo distante. Só que ele falava lá de 10 comprimentos de onda a distância do alimentador até o refletor. Olha só, eu vou ter que olhar a geometria, beleza? O alimentador, ele tem geralmente 1, 2 comprimentos de onda de diâmetro, não é mais do que isso, tá? Então, lembra que o alimentador, ele é pequeno, ele não é do tamanho da antena, entendeu? Então, se ele está falando do alimentador, é uma antena geralmente pequena, com abertura pequena, em relação ao comprimento de onda. Então, pode ser razoável o que ele está falando. Eu teria que ler, eu teria que ver, beleza? Beleza. Mas a fórmula é essa. E lembra que o 2π sobre 100 foi um exagero. Mas, enfim, você entendeu, né? Você teria que pegar as dimensões e ver. Cada geometria é de um jeito, mas essa fórmula vai ser basicamente a mesma sempre. Tranquilo? Então, eu vou adiante. Nós já resolvemos esse problema, mas como exercício eu vou resolver de novo. É o nosso dipolo infinitesimal. Para quem tiver interesse, isso vai aparecer lá no capítulo 4 do Balanis, quando ele tratar de dipolos. Aí você vai falar assim, mas como assim? Como no capítulo 4? Isso aqui não é no capítulo 3? Não, porque o Balanis desenvolve a formulação dele um pouquinho diferente do que foi feito aqui. Ele não usa aquele conceito de infinitésimo, resposta ao impulso, tá? Ele resolve de outro jeito, correto, perfeito, mas eu gosto mais do meu. Então, o dipolo infinitesimal ele vai estudar deste jeito lá no capítulo 4, na seção 4.2. A gente já resolveu esse problema usando a equação de onda. Agora a gente vai resolver o mesmo problema usando a integral. E esse é um dos raríssimos exemplos, eu só conheço 2. Um deles é este daqui, aonde aquela integral pode ser avaliada sem aproximação nenhuma, campo próximo. A gente vai começar por ela. Então a gente vai interpretar isso como sendo um dipolo com distribuição de corrente constante sobre um tamanho L, cujo tamanho é muito, muito, muito menor que o comprimento de onda. Eventualmente a gente vai fazer o L tender para 0, mas a gente não fez isso ainda.
E ele tem um diâmetro que é muito, muito, muito menor que o L. Ou seja, essencialmente, isso é uma linha de corrente sobre o eixo Z, de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. O observador está aqui, ó. Nós vamos usar o vetor R e coordenadas esféricas, R, θ e φ, para localizar o observador. Mas a corrente está sobre o eixo Z. Ora, se a corrente está sobre o eixo Z, eu não vou usar sistema de coordenadas esférico para representar a posição dessa corrente. Esse vetor R' é simplesmente Z' na direção Z. Então, neste problema, o R' vai ser descrito como Z' na direção Z. E o Z' varia de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Ou seja, o módulo de Z' é menor do que o módulo de L, ou igual. Aliás, aqui vai ser sempre menor, porque se ele vai de menos L sobre 2 a L sobre 2, é sempre menor. Que, por sua vez, é muito menor que o comprimento de onda. Ou seja, Z', o módulo dele é muito, 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 muito pequeno. E é esse muito, 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 muito pequeno que vai fazer com que a gente consiga avaliar a integral sem maiores dificuldades. Alguma pergunta? Deu para entender a geometria? Então, eu vou resolver primeiro aquela integral sem a aproximação de região de campo distante. Ah, perdão. E a corrente é um I0, o fasor, né? I0 na direção Z. A corrente está direcionada na direção Z. E ela é uniforme. Ela é constante entre menos L sobre 2 e mais L sobre 2. É óbvio que fora dessa região ela é zero, né? Em relação à representação fasorial da corrente, alguma pergunta? Então, está lá a integral. Eu não vou usar aquela integral enorme que me dá o campo elétrico em função das fontes diretamente. Como é um problema simples, eu vou preferir achar o A primeiro, que a integral é muito mais simples. Se eu usar aquela grandona, vai ficar difícil de ver o resultado final. Assim, aqui é muito mais fácil. Repara, eu vou resolver esse problema, mas o tempo todo assumindo, porque essa é a definição do dipolo infinitesimal, que esse R' tende para zero. Como o módulo de Z', a variável de integração, que varia de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, o módulo desse Z', ou seja, o módulo de R', é sempre menor que L. E como L tende para zero, eu vou ignorar o R' dentro desse módulo, tanto na amplitude como na fase. Vai ficar só módulo de R. Lembrando que R é o vetor que localiza o observador. E módulo de R é o próprio R. Então aqui, ó, fica aquele fator de onda esférica. A corrente, no caso, ela é uma corrente propriamente dita, ela é linear, ela é filamentar, melhor dizendo, é I0 vezes Z. Tudo isso é constante, ó. I0, a direção Z unitária e a distância entre origem e observador, nada disso depende de Z'. Então tudo isso eu posso passar para fora da integral. E aí fica a integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 de Z', cujo resultado é L. Então aqui está a resposta do potencial vetor magnético gerado por esse dipolo infinitesimal. Se você olhar lá atrás, o resultado da equação de onda é rigorosamente o mesmo resultado. Como tinha que ser, lógico, óbvio, né? Alguma pergunta? Eu conheço duas geometrias onde esta equação sai no braço. Uma delas é essa.
é o dipolo infinitesimal. A outra é o loop de corrente infinitesimal. Por causa de aproximações semelhantes, a integral acaba saindo no braço. Nós já tínhamos resolvido esse exercício, eu só estou resolvendo desse jeito, mas para mostrar, né, como definir o vetor R, o R', a corrente, para esta geometria em particular. Alguma pergunta? Mas isso não termina o nosso trabalho. Nós precisamos, a gente não quer o A, a gente quer o campo eletromagnético. E aqui, ó, nós não estamos na região de campo distante. Então aqui não vai ter jeito, vai ter que derivar esse A para achar o E e o H. Ou seja, a gente vai ter que substituir aqui, ó. Onde aqui, como só tem corrente elétrica, eu já joguei o F fora, eu já zerei o F, ó. Mas você vai ter que fazer essa derivada dupla e esse outro rotacional. E o melhor é você fazer isso em coordenadas esféricas. Por quê? Porque isso daqui depende de R. Para isso, você vai pegar esse Z unitário, representá-lo nas componentes esféricas. Para isso, você precisa daquele apêndice do livro que faz as transformações de um sistema de coordenadas para o outro. Se eu não estou enganado, Z unitário é cosseno de θ na direção R chapéu, menos seno de θ na direção θ chapéu. Ou seja, este vetor aqui tem duas componentes esféricas, uma na direção R, outra na direção θ. Você vai enfiar aqui dentro, com esses divergentes gradientes rotacionais em coordenadas esféricas. O Balanis fala assim, substituindo a equação 1 na equação 2 e dá o resultado. Mas esse substituindo a equação 1 na equação 2 são 3 páginas de conta. E você chega nisto daqui. Eu não vou fazer essas contas e eu recomendo, nesta altura do campeonato, que vocês façam essas contas como exercício. Porque se você conseguir sair daqui, substituir aqui e chegar aqui, o problema não é nem se você sabe ou não fazer derivada, porque eu sei que você sabe fazer derivada. A minha preocupação com todos vocês é se vocês sabem manipular os sistemas de coordenadas, passar de uma base vetorial para outra. Mais uma vez, o segundo exercício da primeira lista de exercícios, ele é fundamental. Você tem que saber fazer aquilo. Tá? Se errar o exercício, depois de entender a correção, refaz o problema. Outro exercício que eu acho importante é você sair daqui e chegar aqui. Não é que eu queira saber se você sabe ou não derivar. Eu sei que você sabe derivar. Eu quero saber o seguinte, se você sabe passar de um vetor dado em componente cartesiana, passá-lo para a componente esférica e resolver as contas nesse sistema esférico. É isso que está em jogo aqui. Beleza? Não é a derivada, não é saber a fórmula disso. Ninguém grava essas coisas de cabeça. Está tudo no livro, você pode consultar. Mas é saber se você sabe operar com essas transformações de uma base vetorial para outra. Neste curso, isto é fundamental, mesmo na região de campo distante, onde não vai ter derivada nenhuma. Você não vai derivar isso na prova. Não é isso que eu quero saber. Eu quero saber se você sabe operar, passar de um sistema de coordenadas, ó, sistema de coordenadas cartesiano, retangular. Perdão, desculpa. Base cartesiana, base vetorial retangular, para uma base vetorial esférica. Aqui, ó. Aqui estão as componentes esféricas do campo elétrico. Ele só tem componente na direção R e na direção θ, e a do campo magnético na direção φ. Não deixe de fazer essas contas em casa. Não deixe de fazer, beleza? É a minha recomendação. Quero saber se você sabe operar com bases vetoriais diferentes. Bom, feitas as contas, você chega nessas expressões para o campo elétrico e para o campo magnético.
as demais componentes são nulas. Se você fizer as contas, você vai ver que as demais componentes são nulas. E aqui está o problema resolvido. Ó. Aqui está o campo eletromagnético radiado por um dipolo infinitesimal. Com toda a honra, sem nenhuma aproximação. Nenhuma aproximação. Isso também resolve o meu problema para a região de campo distante. Eu não preciso fazer mais nada para obter o campo na região de campo distante. O que eu preciso fazer nessas expressões se eu quiser o campo na chamada região de campo distante? Zerar as parcelas com r ao quadrado ou r ao cubo. 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r ao cubo. Beleza? Não é r ao quadrado, é 1 sobre r ao quadrado. Tranquilo? É isso mesmo. Então, repara. Este termo daqui é θ. Tem um termo que é 1 sobre r. 1 sobre r. Aqui, ó. 1 sobre r. O outro vai ser 1 sobre r ao quadrado e esse vai ser 1 sobre r ao cubo. Então, esses dois termos eu corto. Aqui também, ó. A componente φ do H tem um termo que é 1 sobre r e outro que é 1 sobre r ao quadrado. Este termo eu corto fora. E esta componente de campo elétrico na direção R? Ela tem um termo 1 sobre r ao quadrado e um termo 1 sobre r ao cubo. Esta componente, na região de campo distante, tende a zero mais rapidamente do que as outras duas. Ou seja, na região de campo distante, a frente de onda é esférica e TEM. Aqui o resultado. Como assim? Ó? Aqui tem eta e aqui não tem. Aqui o campo está na direção θ, esse aqui está na direção φ. Eles são ortogonais entre si e ortogonais à direção de propagação R. Frente de onda esférica e TEM. Se isso é verdade para um dipolinho infinitesimal, é verdade para qualquer antena, que você sempre pode interpretar qualquer antena como um contínuo de dipolinhos infinitesimais. Se você for somando o campo de cada um, no final você vai ter o mesmo resultado. É outra maneira de explicar que na região de campo distante, a frente de onda é esférica e TEM. Que se vale para um dipolinho, vale para um conjunto de dipolinhos. Alguma pergunta? Eu tenho. Então pode falar primeiro, Wes. Uma pergunta de cunho prático. Como é que eu faço para medir a corrente, a distribuição de corrente, né, ao longo do dipolo, né? Ah, não. Isso aqui não... No caso do dipolo infinitesimal, isso é impossível, né? Porque não tem nem tamanho. Num caso prático, você teria que medir usando, por exemplo, um loop. Você vai com um loop, você enfia o dipolo no meio do loop, você vai através da medição de campo magnético, e lembrando que se o condutor for quase perfeito, esse campo magnético NVQH igual a JS, é proporcional à corrente induzida na superfície. É desse jeito que você mede. Com um loop, você mede campo magnético, você mede indiretamente. Tranquilo? Entendi. Uma outra dúvida vamos supor que eu não estou na região de campo distante. Então, eu tenho componente ER e θ do campo elétrico. Eu consigo representar o módulo, eu consigo fazer um gráfico do módulo do campo elétrico. Essas componentes não estando em fase, eu tenho que representar, eu tenho que fazer dois gráficos para fase, ou tem um jeito de fazer um geral? Isso é fasor. Plotar ou representar ou calcular o módulo não é tudo. Você precisa de amplitude e fase. A outra pergunta do outro colega, qual é? Oi, eu queria saber em quais casos eu tenho que necessariamente calcular o rotacional de A para calcular o campo H, e quais casos que eu posso já assumir de cara
que é TM e eu posso usar o princípio da dualidade. Quando você estiver na região de campo distante, você usa a relação TM, ou seja, campo magnético é igual a 1 sobre eta R unitário, né? Vetorial E. Isso só vale na região de campo distante. Consequentemente, quando é que você tem que usar isso daqui? Toda vez que você não estiver na região de campo distante. Beleza. Beleza? Entendeu? Claro. A região de campo você não calcula. Aliás, na região de campo distante, você não calcula nem desse jeito. Lembra? Você não precisa derivar. Você precisa só saber quais são as componentes θ e φ deste cara. Então, na região de campo distante, você não precisa nem calcular isso aqui, ó. Agora, quando você não estiver na região de campo distante, você tem que calcular isto e isto daqui. Respondeu? Sim. Vai ficar mais claro agora, pessoal. Mais alguma pergunta? Olha que beleza. Eu vou resolver o problema de novo, sem necessidade, como exercício. Só que agora eu vou calcular direto usando a integral do campo distante. Ou seja, o campo distante, obviamente, é só fazer o R, tender para infinito nas equações anteriores. Mas como exercício, eu vou resolver de novo, direto na região de campo distante. E, ó, vou usar aquela equação integral que me dá o campo elétrico sem precisar usar os potenciais vetores. Em outras palavras, eu já vou remover a componente R da corrente antes de integrar. Eu espero que depois da gente... Por isso que a gente vai resolver esse exercício com bastante calma. Eu espero que ao resolver esse exercício, porque as contas que vocês vão ter que fazer, vocês vão ser cobrados, é essa daqui, ó. Sempre na região de campo distante. Eu espero que vocês percebam como é fácil, pelo menos para os problemas que vamos resolver nesse curso, como é fácil mexer com isso. Assusta, da primeira vez que você vê, assusta. Eu me lembro quando era aluno, pô, mas quando você pratica, faz 1, 2, 3 exercícios, o medo tem que sumir. Desde que você saiba operar com as bases vetoriais nos diferentes sistemas de coordenadas. Por isso, vou repetir mais uma vez, o segundo exercício da primeira lista é fundamental, tá? Não deixe de fazer esse exercício com toda a calma do mundo. Antes de resolvermos essa conta, a gente tem que manipular esses vetores. A gente tem que manipular esses vetores aqui para poder fazer tanto esse produto escalar como esse daqui. Aqui em casa começou a chover, pessoal. Se por acaso cair a rede, a aula termina onde parar, porque já está quase na hora, né? E a gente recomeça na próxima segunda-feira, tá? Só estou avisando para vocês saberem o que fazer se cair a conexão. E aí, ó, o I é esse zero na direção Z. E eu tenho que tirar a componente R desse cara. Porra, mas como é que eu vou fazer isso se eu estou na base cartesiana? Você vai pegar o apêndice do Balanis e vai transformar da base cartesiana para a base esférica. Usando aquelas matrizes. Agora vocês sabem aquilo. O professor lá no ciclo básico não disse, mas é para fazer o curso de antena. Você descreve a base cartesiana, a base vetorial cartesiana, na base vetorial esférica. No caso da direção Z, só tem essas duas componentes. Não tem componente na direção φ. Θ é o ângulo do observador. E aí, isso daqui é simplesmente o I menos a componente R dele. Ou seja, é menos I0 seno θ na direção θ. Alguma pergunta? Vocês ainda estão me escutando? Ainda estão no ar? Sim. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Repare como essa operação é simples. Lógico, se a geometria for um pouco mais complicada, você vai ter que fazer menos contas.
Mas essencialmente é isso, ó. É você descrever o vetor na base esférica do observador e tirar o R fora. É só isso aqui, ó. Alguma pergunta? É só isso para esta antena, né? Mas a filosofia é essa, pô. Alguma pergunta? Observe, você não precisa passar o vetor para a base cartesiana, para fazer essas contas, para depois... Direto, põe a base esférica, joga a componente R fora. Olha o que sobrou. Esse campo elétrico só vai ter componente na direção θ na região de campo distante. Você já sabe disso, a gente viu esse resultado antes. Próxima operação é este cara daqui, R' escalar R chapéu. R', a gente viu, é o Z'. Lembra que isso aqui é a posição da fonte. Então, para não confundir com posição do observador, põe o linha. Só que a direção no ponto Z' é a mesma do ponto Z, que a base cartesiana é constante. Olha os dedinhos aqui. A base cartesiana, ela translada. Ela não roda, ela translada. Então, Z chapéu linha é igual a Z chapéu. Eu não estou dizendo que Z' é igual a Z. Z' não é igual a Z. Mas a direção Z chapéu é igual à direção Z' chapéu. Que a base vetorial, não a coordenada, a base vetorial cartesiana, os unitários nas direções x, y, z são constantes. Por isso que é o melhor sistema de coordenadas para você trabalhar. E R, chapéu, puxa vida, se eu vou descrever esse cara na base vetorial cartesiana, eu tenho que fazer o mesmo com R chapéu. No mesmo apêndice onde você descobriu essa relação, vai ter uma lá que te descreve o vetor R unitário na base vetorial cartesiana. E você vai usar tanto isso daqui ao longo do curso que você vai memorizar isso. Você vai acordar de madrugada num pesadelo, você vai falar rapidamente seno θ cosseno φ na direção x, seno θ seno φ na direção y, cosseno θ na direção z. Você sempre vai descrever o R chapéu deste jeito no curso, que é o melhor jeito. Pode confiar no Fernando. E aí, ó, olha que moleza, R' escalar R chapéu, para esta geometria, é simplesmente Z' cosseno θ. Cosseno θ'? Não. Θ é do observador. Ele vem do R chapéu. Não põe a linha aqui, ó. O único que tem linha é a coordenada da fonte, da corrente. Z' é variável de integração. Cosseno θ é uma constante para essa integral. Alguma pergunta? E aí, simplesmente, você vai substituir isso na exponencial. Só que o dipolo é infinitesimal. Esse Z' tende para zero, porque Z' está entre menos L sobre 2 e L sobre 2. Como o L tende para zero, o Z' também tende para zero, essa exponencial tende para 1. Aí você fala assim, puxa, então eu perdi tempo fazendo esse produto escalar? Perdeu. Neste exercício, perdeu. A gente podia ter dito isso logo de cara. Eu fiz isso só como exercício, para você ver como é simples lidar, como é bom usar essa notação. A notação do Balanis não é boa. Isso daqui, ó, serve para qualquer antena, porque assim você descreve o problema independente de coordenadas. O R' aqui foi desse jeito. Mas se fosse um anel de corrente, você vai usar coordenadas polares. Isso daqui, ó, escrito dessa maneira, independe do sistema de coordenadas. Alguma pergunta? A exponencial é 1, mete aqui em cima. Esses caras aqui, ó, nenhum deles depende de Z', passa para fora. Resultado para o campo elétrico, resultado para o campo magnético. Ó. Como é campo distante, não precisa integrar. É só usar essa relação.
Vai na página anterior e vê que é rigorosamente o mesmo resultado obtido antes, fazendo o limite do KR tendendo para o infinito. Na região de campo distante, o campo elétrico só tem componente na direção θ. Puxa, que direção é essa? Puxa um segmento de reta partindo do meio do dipolo, o campo elétrico é perpendicular a esse segmento, lógico, a onda é TEM na região de campo distante. De tal maneira que o plano que contém o eixo, o vetor campo elétrico e o eixo do dipolo são coplanares. E assim agora você sabe a orientação do campo elétrico de um dipolo, independente da orientação do dipolo. O campo elétrico é sempre coplanar ao dipolo, ao eixo do dipolo, e de tal maneira que ele é perpendicular à direção de propagação. Quando o ângulo de observação for 90 graus, o campo elétrico é paralelo ao eixo do dipolo. O campo elétrico só é paralelo ao eixo do dipolo para o ângulo de observação θ igual a π/2. Caso contrário, eles não são paralelos, como a figura está mostrando. Aqui deu um pico de energia. Vocês ainda estão me vendo? Sim. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, pessoal? Esses são os exemplos fundamentais. Para continuar o curso, você tem que estar exatamente entendendo o que está aqui. Essa é a essência. Com esses exemplos relativamente simples, a gente está abordando quase todos os conceitos necessários para calcular mais tarde antenas com geometrias um pouco mais envolventes. Se você entendeu isso, bom sinal. Se você não entendeu, volta e repete o exercício, repete isso até entender. Não adianta continuar sem entender isso daqui. Porque só vai ficar, a geometria só vai dificultar. Eu só não entendi uma coisa, professor. Se você não usasse essa aproximação e dizer linha para zerar o exponencial, aquela integral ia ter solução analítica. Aí você vai ter que resolver a integral. Aí você elevado a cosseno tem solução analítica? Não me recordo. Fala de novo mais alto, por favor. E elevado a cosseno tem solução analítica? O meu amigo. Hello? Integral de exponencial? Óbvio. Óbvio. Mas o pior não é isso. Ué, integral de uma exponencial, porra. É elevado a jx, é elevado a x, é integral de uma exponencial. Isso aí é mais fácil do que resolver duas dessas. É porque não depende do cosseno, né? Ele vira uma constante. Exato. Para esta integral, θ é uma constante. Exato. Viu como é importante, cara? Não, sim, verdade. Antenas é fácil. O problema são esses detalhes. Só que a má notícia é, se o zelinha começar a ficar grande, a corrente não é mais constante. Então, na verdade, o integrando vai ser um pouco mais chato do que isso. Mas mesmo assim vai dar para fazer, desde que você aproxime a corrente como senoidal. A gente vai fazer isso, a gente vai explicar isso mais tarde. Ou seja, para algumas poucas antenas, mesmo essa integral mais simples, para algumas poucas antenas, a integral sai no braço, analiticamente. Analiticamente. Essas são os capítulos dos livros de antenas há mais de 100 anos. A esmagadora maioria, que são os casos práticos de hoje em dia, essa integral tem que ser resolvida onde? No computador. E você vai, no trabalho prático de antenas, implementar um software para analisar uma dessas antenas, que é a antena parabólica. Se tudo correr bem. Deu para entender? Deu sim, eu não tinha notado que era a função de zelinha. Outra coisa, você percebeu, você não pode botar essa linha no lugar errado e nem deixar de botar a linha no lugar certo.
Se você confundir coordenada de observador com coordenada de fonte, acabou tudo. Vai dar tudo errado. Deu para entender? Então, metódico, é sempre o mesmo tipo de conta, é sempre o mesmo tipo de conta, é sempre isso, só muda a geometria, só muda o R'. Então, faz agora para os casos mais simples. Quando os casos menos simples aparecerem, você vai tirar de letra. No início, é óbvio que você vai ter dúvida. Por isso, tem que fazer as listas de exercício, repetir essas contas em casa, porque depois vocês vão fazer isso naturalmente, porque são sempre essa equação aqui é a mesma para qualquer antena. Só vai mudar a distribuição de corrente e, consequentemente, os limites de integração. Se vai ser uma integral de linha, se vai ter uma integral de superfície. Mas isso daqui é a mesma coisa, pô. Sempre, para qualquer antena. Até para aquelas das sondas espaciais da NASA. É a mesma integral. Para a região de campo distante. Alguma pergunta? Então, não deixem acumular a matéria. Não deixa, tá? Estuda, faz as listas, repete esses problemas em casa. E você não vai se arrepender se você fizer isso. Então, como exercício, compare as expressões aqui de cima com aquelas anteriores, fazendo o limite do R tendendo para infinito. Vai dar a mesma coisa. E aqui, ó, eu vou aproveitar esse dipolo infinitesimal, que é um dos, além de outro, é o único caso, eu não queria fazer, estou fazendo, onde você tem um campo todo sem aproximação. Repare, eu tenho um campo todo sem aproximação. E aí eu vou calcular o vetor de Poynting. Só que como eu não estou na região de campo distante, eu não posso usar módulo de E ao quadrado sobre 2ζ. Como eu não estou ainda na região de campo distante, eu sou obrigado a usar 1/2 de E vetorial conjugado de H. Mas eu consigo porque eu tenho todas as expressões necessárias. Todas estão aqui. E aí, com muita paciência, isolamento social, esperando a vacina com muita calma, com 2, 3 páginas de conta, você chega nesta expressão. Eu não vou deduzir isso daqui, ó. Esse é o vetor de Poynting associado ao dipolo elétrico infinitesimal. Repare, ele não tem apenas componente na direção R. Ele tem componente também na direção θ, porque a componente R do campo elétrico não é nula. E isso, junto com a componente φ do campo magnético, isso te dá uma componente θ do campo elétrico. Perdão, do vetor de Poynting. Então, repara, o teu vetor de Poynting, ele tem 2 componentes na direção R, na direção radial, apontando para fora do dipolo, mas também na direção θ, ortogonal à direção R, coplanar ao dipolo. Só que essa componente θ é puramente complexa. Complexo é tudo. Mais específico, é puramente imaginária. Ou seja, puramente reativa. Puramente reativa. Enquanto que esta componente R tem uma parcela reativa, mas também tem uma parcela real. Quando R tende a infinito, esse termo vai para zero mais rapidamente que este, e estes dois aqui, ó, por causa desse R aqui, ó, também. Quando você se afasta do dipolinho e vai para a região de campo distante, o seu vetor de Poynting é puramente real e aponta na direção R. E você vai ver, fazendo as contas, que vai dar módulo do E ao quadrado sobre 2ζ na região de campo distante. Perto do dipolo, não. Só na região de campo distante. Perdão, aqui, ó. Isso você vai repetir em casa. Por outro lado,
Quando o observador se aproxima do dipolinho, ou seja, quando R tende para zero, o que acontece com o vetor de Poynting? Ele fica puramente imaginário. Puramente imaginário, puramente reativo. Ou seja, em torno da fonte, campos altamente reativos. Na medida em que você se afasta, o vetor de Poynting fica puramente real, potência puramente ativa. A energia reativa, ela fica acumulada em volta da antena. E só uma parcela da energia total propaga. O resto fica armazenado no espaço em torno da antena. Algo que é altamente indesejável, né? Porque você quer maximizar a potência transmitida, a potência radiada, para melhorar, se tudo correr bem, a qualidade da informação. Tá? Então, quando R tende a infinito, potência puramente ativa. Quando R tende a zero, potência basicamente reativa. E aí eu tenho aqui uma animação. A aula já é muito animada, vamos animar mais ainda. Eu espero que isso aqui... Só um momentinho. Eu dou um jeito de qualquer... Nem que seja na força. Mas eu queria isso alto, eu queria isso grande. Alto não, grande. Eu vou sair dessa transparência e eu vou direto no arquivo desse vídeo. Tá bom, pessoal? Calma só um pouquinho. Só um pouquinho. Download, não. Documentos, antenas, vídeos, filmes. Isso aqui é um vídeo que eu peguei na página do MIT, onde foi simulado, né, óbvio, numericamente não existe câmera, até onde eu saiba, para filmar campo elétrico, né? Não faz isso comigo, não. Eu acabei de mostrar isso. Não, eu acabei de mostrar, pô. Peraí, só um momentinho. Eu acabei de mostrar na outra aula. Ué? Porque há suporte. Claro que tem. Só um momentinho, pessoal. Vou mostrar o outro. Tá. Só um momentinho, pessoal. Se não for na aula de hoje, vai ser na próxima semana. Abrir com. Pronto. Ufa. Deixa eu só repetir. Já está. Então, isso aqui é uma simulação que mostra no domínio do tempo, ou seja, multiplica por E elevado a J ômega T, tira a parte real. Não é análise fasorial. Análise fasorial que a gente fez até o momento. Aqui o pessoal voltou para o domínio do tempo, pegando aquelas expressões, multiplicando por E elevado a J ômega T, tirando a parte real, e aí temos o campo elétrico. O campo magnético não está representado aqui, só as linhas de campo elétrico. Por que marrom? Faço a mínima ideia, mas ficou bonitinho. Então repare o seguinte, ó. Olha aqui o movimento aqui, olha o movimento aqui, ó, onde está o cursor, olha o movimento aqui, ó. Olha a energia indo para cima e para baixo aqui, ó. Olha só de novo, essa bolha vai abrir, ó, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem componente de vetor de Poynting na direção θ também. Não é só na direção R, tem movimento na direção θ. Só que é uma energia, ó, instantaneamente, né, essa potência tá aí, ela existe, ó. Há movimento das linhas. Só que é uma energia, uma potência, ela não, na média temporal, ela não vai nem para frente nem para trás. Ela fica grudada em volta da antena. Ó. Vai e volta. Vai e volta. Essa corresponde à parte imaginária do vetor de Poynting. A partir de uma certa distância, o negócio vai embora. Essa é a parte real do vetor de Poynting. Quanto mais afastado você estiver da sua fonte, menos reativo é o campo. O campo reativo cai a zero mais rapidamente do que o campo ativo. E outra coisa para finalizar as observações. Olha aqui pertinho do dipolo. Você vê movimento das linhas de campo?
Alguém está vendo o campo, as linhas de campo se movimentarem em volta do dipolo, bem pertinho, ó? Sim ou não? Lembra quando a gente resolveu na última aula a equação de onda? A gente precisava achar a função de Green do espaço livre, e ao invés da gente fazer o limite R tendendo para zero, a gente falou o seguinte, ó, em volta do dipolinho, o comportamento R tendendo para zero é igual ao comportamento de K tendendo para zero, e K tendendo para zero é ômega tendendo para zero. Repara, em volta do dipolinho o campo não varia. Ele é basicamente eletrostático. Ó, aqui. Altamente reativo. Ele é basicamente igual ao campo eletrostático de um dipolo. Uma carga numa ponta, outra carga na outra, com sinais trocados. Você só começa a ver um campo diferente do reativo na medida em que você vai se afastando do dipolo. E esse campo, na medida em que você vai se afastando cada vez mais do dipolo, passa a ser um campo associado à parte real do vetor de Point, campo elétrico em fase com o campo magnético. Vetor de Poynting real. Alguma pergunta? Ô, pessoal, ainda estou no ar? Sim. Opa. Tá sim, mas o vídeo, pelo menos para mim, tá bem... tá bem ruim, sabe? Vamos lá. Ele não tá fluido, né? Uhum, isso. Fernando, é porque ele não tá dando para ver a onda indo e voltando no campo reativo, não, que ele vai pipotando, né? Ah, pessoal, que pena. Então, olha só, lamento, não tenho como fazer isso, não tenho como... Eu achei que estava bacana. Dá para subir o arquivo aqui no chat, eu acho. Não, mas eu vou fazer melhor do que isso. Vocês têm acesso a esse vídeo. Porque esse vídeo, se eu não estou enganado, está em domínio público, lá na página do MIT. O nome do arquivo é dipole. Em inglês, isso aqui é underscore. Em português, não sei como é que é essa barrinha aqui embaixo, tá vendo? E tem o dipole 320 e tem o 640. 320 e 640 é a definição, tá? Porque isso aqui é antigo, tem mais de 20 anos. Então, aí vocês vão baixar o 640, porque tem uma definição melhor. E vocês vão olhar isso em casa. Eu não vou ter como mostrar isso. Você falou através do chat, mas como é que eu faço isso? Acho que é só pegar e arrastar para dentro do chat. Você abre o... abre o chat aí. Isso. Aí vai lá, pega o arquivo, volta aí. Como é que eu arrasto? Minimiza essa tela. Quando eu abaixo a janela, abaixa tudo, peraí. Isso. Vai lá na pasta onde está seu arquivo. Onde é que eu vejo o chat aqui? Cadê o chat aqui? Ali, à esquerda. Mas agora tá à direita. Você não mexer com essas coisas. Do lado do botão de desligar. Você, pelo visto, você tá... tá. Agora eu tô vendo. Tá aqui. Me apareceu. Vou diminuir. Aí pode diminuir. Vai lá no seu... Aparece aqui. Não, pode minimizar mesmo. O problema é, além da interface cadeira-teclado, é o laptop aqui. Peraí. Aí, você clica e segura. Eu vou clicar em cima desse negócio. Vou baixar. Arrastando para dentro do Skype. Vou arrastar isso para dentro daqui. Isso, boa. Beleza. Aí tem que enviar agora, não enviou ainda não. Só um minutinho. Não vou sem comentário nenhum. Aí, beleza. Isso foi só para enviar para vocês? Então tá enviado. Eu consigo tocá-lo aqui? Não, né? Não. Pronto, pessoal. Então entendi. Eu enviei para vocês, quem quiser, mas na página do MIT já saíram, Arthur, Isabela, você vai ter isso e talvez até numa definição melhor, entendeu? Eu vou... acabou a aula, né? Já passamos 5 minutos, eu vou parar, beleza? Vou daqui a pouco colocar esse vídeo no ar e na próxima semana, segunda-feira, a gente continua a partir desse ponto que a gente parou.